Pregação é ide e pregai. A gente sabe que Jesus é o maior exemplo do ide e pregai. O próprio Jesus, ele não só nos comissionou a ir pregar, como também ele é a maior referência que nós temos do ide e pregai. Vamos ver na Bíblia, Jesus, ele cumprindo o ide, ele colocando o ide em prática. E vamos ver o que nós podemos tirar de exemplo de Jesus para nossas vidas, para nós também cumprirmos o ide. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho, segundo o relato de João, capítulo 9, versículo 1. João, capítulo 9, versículo 1. João capítulo 9, versículo 1, está escrito: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Vamos parar de ler por aqui, vamos conversar sobre este versículo bíblico. Jesus estava caminhando e ele viu um homem cego de nascença. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus, ele curou vários cegos. Mas de todos os cegos que Jesus curou, somente este aqui, de João capítulo 9, era de nascença. Era o único cego que nasceu cego. Era o único cego que tinha esse problema congênito. Ele nasceu cego. Foi a única vez na Bíblia que Jesus curou um cego que nasceu cego. E essa informação é muito importante para o que vai acontecer nos próximos versículos. Então, obviamente, é um milagre fora da medicina humana. Era impossível que alguém curasse um cego de nascença, mas Jesus remove todas as limitações humanas. Não existe nada impossível demais para Jesus, não existe nada difícil demais para Jesus. Jesus pode todas as coisas, até mesmo abrir os olhos de um cego de nascença. E observe que a primeira palavra que aparece nesse versículo é caminhando. Jesus estava caminhando. Em outras palavras, Jesus estava cumprindo o ide. Ele estava caminhando, ele estava em movimento, ele estava cumprindo o ide, ele estava cumprindo a missão. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o Espírito Santo ele só se move se nós estivermos cumprindo o ide. O Espírito Santo só se move se nós estivermos em movimento. O Espírito Santo ele só é ativo se nós estivermos ativos. Jesus não estava parado, de braços cruzados, ele não estava deitado na cama, ele estava caminhando, cumprindo o ide. E é por isso que o Espírito Santo se moveu. O Espírito Santo não se move quando nós estamos de braços cruzados, mas ele se move quando nós estamos cumprindo o ide. Então, Jesus estava ativo, em movimento, estava caminhando, cumprindo o ide. É a primeira coisa que eu quero destacar aqui neste versículo. E essa informação é muito importante porque o Espírito Santo ele só se move quando nós somos ativos, porque a fé ela é ativa. A fé ela exige que você seja ativo. Senão, o poder de Deus não consegue fluir na nossa vida. Deixa eu te dar um exemplo bíblico. Quem aqui não lembra do coxo de Atos capítulo 3? Aquele coxo que Pedro disse a ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te no nome de Jesus o Nazareno e anda. E então Pedro tomou ele pela mão direita e o ajudou a levantar. Gente, olha que situação. Aquele homem era coxo de nascença, ele nasceu coxo. Mas Deus não chegou para ele e disse assim: você está sofrendo há tanto tempo, toma aqui a cura que você precisa. Deus não se move pelo nosso sofrimento. Deus se move pela fé ativa. Deus só se moveu naquele coxo quando ele fez força para se levantar. Pedro disse: levanta-te no nome de Jesus e anda. O poder de Deus só entrou em movimento na vida daquele coxo quando ele entrou em movimento e fez força para se levantar. Porque a fé é ativa. A fé exige que você seja ativo. É por isso que Jesus estava cumprindo o ide. Ide é imperativo, significa que você tem que estar em movimento, tem que estar caminhando, tem que estar andando. E o Espírito Santo só se move quando nós estamos ativos. Outro exemplo bíblico, para ficar mais claro para você.
a mulher com fluxo de sangue. 12 anos, com um problema crônico, uma hemorragia muito séria, que a fazia perder sangue todos os dias, por disfunção uterina. Ela passou 12 anos com esse problema de saúde. Deus nunca chegou para ela e disse: nossa, coitadinha, 12 anos com esse problema de saúde, coitadinha, tome aqui a sua cura porque você sofreu demais. Foi assim que aconteceu? Não foi assim. Mas o poder de cura só entrou em movimento quando ela entrou em movimento. Porque a fé é ativa. A fé exige que nós sejamos ativos. Deus não chegou para o coxo, coitado, nasceu coxo, há 40 anos sendo coxo. Ele nem sabia o que era andar, porque ele nasceu coxo em Atos capítulo 3. Mas Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te. Em outras palavras, faça força para se levantar, coxo. Levanta-te no nome de Jesus e anda. Quem tem que se levantar é você, coxo. Deus não disse para ele, coitadinho, há 40 anos sendo coxo, não sabe nem o que andar. Tome, vá, ande, vá. Não, levanta-te e anda. E aí, quando ele fez força para se levantar, foi quando o Espírito Santo entrou em operação. E ele foi curado. Quando a mulher com fluxo de sangue saiu do lugar onde ela estava, foi até Jesus, teve uma fé ativa, aí ela foi curada. A fé é ativa. A fé exige um movimento, exige o id, exige que sejamos ativos. Porque a fé é ativa e o Espírito Santo só se move quando nós somos ativos também. Não podemos deixar o Espírito Santo inativo, inoperante, inerte dentro de nós, porque ele só se move quando nós estamos em movimento. Ele só é ativo quando nós cumprimos o ID, quando nós somos ativos. Amém? Então a fé exige que nós sejamos ativos. Deus não se move pelo nosso sofrimento, Ele se move pela nossa fé ativa. O Espírito Santo, ele precisa de uma mente ativa dentro da vontade de Deus para se mover. Quantas vezes eu, por exemplo, quando estava meditando na Bíblia, e o Espírito Santo me trouxe inspirações que eu não aprendi em livro nenhum, mas eu aprendi porque o Espírito Santo me deu a inspiração. Mas é óbvio que isso acontece quando a nossa mente é ativa na palavra, ou dentro da vontade de Deus. Deus tem inspirações para você. Deus tem estratégias para você. Mas como é que você quer receber uma estratégia de Deus se a sua mente não é ativa dentro da vontade de Deus? Eu preciso falar que se os nossos pensamentos não estiverem ativos dentro da vontade de Deus, não tem como o Espírito Santo se mover. Jesus estava caminhando, mas ele estava caminhando dentro da vontade de Deus. E é por isso que o Espírito Santo se moveu de uma forma extraordinária nos próximos versículos. É preciso ser ativo, é preciso estar em movimento, mas dentro da vontade de Deus, para criar um campo fértil e possibilitar que o Espírito Santo se mova na nossa vida. É interessante que quando nós somos ativos dentro da vontade de Deus, o Espírito Santo ele se move até nas coisas mais simples da nossa vida. Por exemplo, a história de Davi nos ensina isso. Quem aqui não lembra de Davi? Davi, ele era o mais moço, o caçula entre seus irmãos, o mais jovem de todos. E é por isso que, por ele ser muito novo, ele não tinha ainda a idade mínima necessária para ser um guerreiro ou para servir um exército. Por ser muito novo, Davi ele não tinha um porte físico necessário para guerrear. E é por isso que dentre todos os irmãos de Davi, ele tinha 7 irmãos, Davi foi o escolhido para cuidar das ovelhas. Ele ficava apacentando as ovelhas, porque era o mais novo, não tinha idade ainda para ser um guerreiro, não tinha porte físico de um guerreiro. E então o profeta Samuel foi escolher um entre os filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. Jessé excluiu Davi totalmente, desconceituou Davi, já que era novo demais, não tinha porte físico, não tinha idade, era novo, era moço. Então Davi, fica aí cuidando das ovelhas.
E então, cada um dos 7 irmãos mais velhos que Davi foram se apresentando de um a um. Nenhum deles foi escolhido para ser o próximo rei de Israel, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Então o profeta Samuel mandou chamar Davi. Davi estava apacentando as ovelhas. Apacentar as ovelhas é algo comum, é algo que Davi fazia todo dia, era algo normal. Mas veja que quando nós temos um coração segundo a vontade de Deus, quando nós caminhamos na vontade de Deus, Deus nos chama em meio às coisas comuns para viver o extraordinário. Davi era pastor de ovelhas, mas foi promovido para ser pastor de uma nação, porque ele caminhava segundo a vontade de Deus. E em meio a uma coisa tão comum que ele fazia todo dia, que era apacentar as ovelhas, Deus o chamou para ser rei de Israel. Nós vemos aqui nesse versículo, Jesus estava caminhando. Caminhar é algo comum, é uma coisa que você teve que fazer para vir até aqui. Mas Jesus, ele caminhava dentro da vontade de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus, e é por isso que para Jesus, até algo tão comum quanto caminhar, se tornava algo extraordinário. Para Davi, apacentar as ovelhas, que era algo tão comum, se tornou extraordinário, porque era um homem segundo o coração de Deus. Então veja, quando nós somos ativos dentro da vontade de Deus, quando nós temos um coração segundo a vontade de Deus, Deus, ele vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida, mesmo em meio a atividades comuns e rotineiras do dia a dia. Pode ter certeza, em meio ao comum, Deus vai te chamar para ver o extraordinário, porque você é uma pessoa segundo o coração de Deus, e porque você é ativo dentro da vontade de Deus. Jesus estava caminhando, mas ele caminhava dentro da vontade de Deus. E é por isso que ele vai viver uma coisa extraordinária nos próximos versículos. Olha só o que eu quero destacar aqui. No versículo 1 ainda. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus, ele tem um olhar aberto ao nosso sofrimento. Ele vê o seu sofrimento. Jesus vê as suas aflições. O sofrimento do cego não passou despercebido por Jesus. Ele viu aquele cego. Jesus se importa com o seu sofrimento. Veja, Jesus viu. Mas a maneira de Jesus ver o nosso sofrimento é diferente da maneira que nós vemos. Porque Jesus, ele não tem pena, ele tem compaixão. Você sabe a diferença de pena para compaixão? Ter pena significa que você está andando, caminhando igual Jesus, você vê uma pessoa sofrendo e você diz, coitadinho, está sofrendo, Deus abençoe, e aí você vai embora e não faz nada para ajudar. Isso é ter pena. Compaixão significa que você está caminhando, você vê a pessoa sofrendo e você ajuda, você toma uma atitude para ajudar a pessoa. Entendeu a diferença de pena para compaixão? Pena é você dizer coitadinho, nossa, e não fazer nada. Compaixão implica em ter uma atitude e estender a mão para ajudar a pessoa. Jesus não tem pena, ele tem compaixão, o que quer dizer que ele vê o seu sofrimento e ele vai tomar uma atitude para trazer alívio para o seu sofrimento. Jesus se importa com as suas aflições e ele quer resolver o problema da sua vida. Mas Deus não se move pelo nosso sofrimento, ele se move pela nossa fé ativa. Deus não disse, mulher com fluxo de sangue, você está 12 anos sofrendo, coitadinha, tome aqui a sua cura. Não, ela teve que ter uma fé ativa. Deus não disse, coxo, você nasceu coxo, coitado, toma aqui a sua cura, já sofreu demais. Não, ele precisou fazer força para se levantar. E olhe, ele nem sabia o que era se levantar, já que ele nasceu coxo, mas precisou fazer força para se levantar. E foi meio aquele gesto de se levantar, que o poder de Deus se moveu na vida dele, ele foi curado. Deus não se move pelo seu sofrimento, Deus não se move pelo seu choro. Não adianta chorar. Deus se move pela fé ativa. A fé é ativa. O ID implica em ser ativo. E o Espírito Santo, ele só se move quando nós estamos em movimento, cumprindo o ID.
O Espírito Santo, ele só vai se mover nos próximos versículos e curar o cego de nascença, porque Jesus estava em atividade, estava caminhando, estava sendo ativo, não estava de braços cruzados, não estava parado, mas ele estava cumprindo o ID. Amém? Então Deus, ele vê o nosso sofrimento, Jesus viu o cego de nascença, ele quer resolver o nosso sofrimento, mas não adianta querer, ele precisa de um canal para fluir o poder, e esse canal se chama fé ativa. Vamos continuar lendo essa passagem, vamos ler o versículo 2. Versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos fizeram uma coisa que nós nunca devemos fazer ao cumprir o ID. Porque os discípulos começaram a procurar pecados na vida do cego. Jesus viu o cego, os discípulos viram também, mas viram de forma diferente. Eles viram o pecado do cego, mas Jesus viu a solução para libertar o cego. O alvo de Jesus estava em libertar aquele cego do sofrimento. O alvo dos discípulos estava em condenar por causa do pecado. Sabe, na última vez eu fiz um culto de jovens e eu fiz uma dinâmica que eu achei bem interessante. A dinâmica de dar uma folha de papel em branco e pedir para a equipe escolher alguém da outra equipe e escrever sobre ela, sem dizer quem é, obviamente. E a equipe adversária tinha que adivinhar quem era aquela pessoa. E aí, a equipe escolheu a Rose e escreveu que a Rose é estressada. E aí a Rose se estressou e disse: eu não sou estressada, não. Ela se estressou porque escreveram que ela era estressada. E eu disse: calma, Rose, é só uma brincadeira, uma dinâmica, para você entender que as pessoas, elas vão ver os seus defeitos, mas Jesus, ele não vê os seus defeitos. Entenda que quando Jesus viu aquele cego de nascença, Jesus não viu os pecados daquele cego. Os discípulos viram os pecados do cego. E olha só o que os discípulos disseram. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Você entendeu? A primeira coisa que passou na cabeça dos discípulos: onde foi que ele errou? Qual foi o pecado que ele cometeu? Por que ele nasceu cego? Jesus não é assim. Jesus, ele não procura pecado na vida das pessoas, ele não olha para o passado, ele olha para o futuro, considerando na perspectiva da obra de Deus na vida da pessoa, considerando o que o Espírito Santo vai fazer na vida daquela pessoa. Não importa os erros que você cometeu no passado, não importa os pecados que você cometeu, Jesus não está nem aí para os erros que você cometeu no passado. Jesus olha para você e vê o que o Espírito Santo vai fazer através de você. Ele não vê os seus erros, não vê as suas falhas. Então, esse versículo aqui nos ensina uma coisa que a gente não deve fazer ao cumprirmos o ID. Jesus estava caminhando, cumprindo o ID, e ele viu um cego de nascença, e os discípulos disseram: ô Jesus, qual foi o pecado dele mesmo aí? Por que ele está cego? Onde foi que ele errou? Os discípulos transformaram aquele momento em um debate teológico sobre o pecado. É muito mais fácil discutir coisas abstratas como o pecado do que ministrar a necessidade concreta e real daquele cego. Mas Jesus não está nem aí para coisas abstratas como o pecado no nosso passado. Ele quer ministrar a nossa verdadeira necessidade. Ele quer ministrar coisas concretas como o milagre que o cego precisava. Não importa o passado do cego, o que importa é que no futuro, daqui a um instante, aquele cego vai começar a enxergar. É isso que importa para Jesus. Jesus viu o cego, os discípulos também viram. Mas veja como foi diferente a maneira que os discípulos viram aquele cego para a maneira que Jesus viu. Nós temos que enxergar as pessoas na ótica da graça. Nós temos que ver as pessoas como Jesus as vê. Não pelo defeito das pessoas, não pelos vícios. Mas nós temos que olhar para a pessoa e pensar: imagina o que o Espírito Santo pode fazer através dessa pessoa. Imagina o que a obra de Deus pode fazer nessa pessoa. Os discípulos, eles tinham esse pensamento de que a cegueira de nascença é uma consequência do pecado, porque a única base teológica que eles tinham era o Antigo Testamento.
O Antigo Testamento é incompleto no tocante à revelação de Deus. O Antigo Testamento ele tem fragmentos de Deus, é uma sombra de Deus, mas não revela Deus perfeitamente. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos pensar igual aos discípulos. Se ele é cego, então ele pecou em algum momento, ou seus pais pecaram em algum momento. O Antigo Testamento é uma sombra de Deus. Ele não nos permite conhecer Deus perfeitamente. E é por isso que para conhecer Deus, nós temos que olhar para Cristo e não para o Antigo Testamento. Porque Cristo ele nos revela Deus perfeitamente. Cristo é a exata imagem de Deus. Para você ter uma ideia, o pensamento do Antigo Testamento inteiro, o pensamento dos discípulos aqui, era Deus me deu, Deus tomou. Qual é o pensamento do Deus me deu, Deus tomou? O mesmo Deus que me dá coisas boas, é o mesmo Deus também que me dá coisas ruins, porque Ele pode tomar também. É o pensamento Deus me deu, Deus tomou. O mesmo Deus que é a fonte do bem, pode ser também a fonte do mal, porque Ele pode tomar as coisas boas que Ele me deu. O mesmo Deus que foi luz na minha vida, pode ser trevas. É o pensamento de Jó, Deus me deu, Deus tomou. Mas se você parar para pensar, a revelação que Deus é o Pai das luzes, não existe no Antigo Testamento. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, virá do alto, crescendo do Pai das luzes. E a luz de Deus não tem variações sobre de mudança. Esse versículo não existe no Antigo Testamento. Então, os judeus pensavam que Deus ele pode ser o Pai das luzes. Sim, Deus é bom. Mas também Ele pode ser o Pai das trevas. Ele pode ser mau. Pode punir alguém com a doença. Pode lançar maldade em alguém. Pode punir este homem com a cegueira. Eles achavam que Deus poderia lançar a doença sobre alguém, porque Deus ele é sim o Pai das luzes. Ele é bom, mas também em alguns momentos Ele pode ser o Pai das trevas. Mas graças a Deus pela revelação do Novo Testamento, que diz que Deus é o Pai das luzes, e que a luz de Deus não tem variação, não tem sombra de mudança. Então Deus ele não vai ser o Pai das trevas em momento algum, porque a luz de Deus não vai variar nunca. Ele é sempre o Pai das luzes. Então Ele vai ser sempre a fonte do bem, das boas dádivas, do dom perfeito e das coisas boas. Você percebe como a revelação que Deus é o Pai das luzes é diferente da revelação Deus me deu, Deus tomou? Porque Deus me deu, Deus tomou é considerar que Deus é bom e é mau. Ele é o Pai das luzes e o Pai das trevas. Ele é a fonte do bem e a fonte do mal. Mas se Deus é o Pai das luzes, e a luz de Deus não tem variação, e Ele é sempre luz, então Ele nunca vai ser o Pai das trevas. Amém? É uma revelação neotestamentária. Revelação que está escrita em Tiago 1,17. Não existia no Novo Testamento. E Tiago só chegou a essa revelação que Deus é o Pai das luzes porque ele olhou para Jesus. E Jesus é a revelação perfeita de Deus. Quando Tiago olhou para Jesus, ele viu: Deus é o Pai das luzes. E a luz de Deus não tem variação e sombra de mudança. Em Deus só existem boas dádivas e dom perfeito, e Ele nunca vai ser o Pai das trevas. Tiago só chegou a essa revelação porque ele olhou para Jesus. Porque enquanto Tiago estava olhando para o Antigo Testamento, ele tinha esse mesmo pensamento aqui. Ô Jesus, por que ele nasceu cego? Foi uma punição de Deus? Onde foi que ele pecou? Onde foi que ele errou? Mas quando ele foi batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo abriu os olhos do entendimento de Tiago, e ele entendeu: Jesus é a exata imagem de Deus. Deus é o Pai das luzes. Jesus revela Deus perfeitamente. Não existe trevas em Deus. Em Deus só existe luz. Amém? Vamos continuar prosseguindo aqui. Versículo 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. A primeira coisa que Jesus fez foi negar que o pecado tem a ver com aquela cegueira. Nem ele pecou, nem os seus pais. É claro que existem enfermidades que têm sim a ver com o pecado. Algumas vezes Jesus disse: vai e não peques mais. Porque Jesus sabia que tinha a ver com o pecado. Mas não foi o caso aqui. Ele nasceu cego, mas Jesus disse: olha, nem ele pecou, nem os seus pais. É claro que ele pecou em algum momento da sua vida. É claro que os seus pais pecaram em algum momento, mas Jesus quis dizer que não foi o pecado que teve a ver com a cegueira. Ele não nasceu cego por causa do pecado.
Jesus, ele não entra em uma apreciação do pecado, ele não fica consultando o pecado na vida das pessoas, ele não quer saber do seu passado. Não importa o passado de uma pessoa para Jesus, não importa os erros que ela cometeu. Observe que Jesus muda de assunto aqui nesse versículo e nem entra na apreciação do pecado. Mas olha só, eu quero destacar uma coisa interessante para você. Jesus disse, nem os seus pais pecaram. Pai significa antepassados. Não só o pai e a mãe do cego, mas significa que nenhum dos seus antepassados pecou. O que inclui Adão. O que eu quero dizer com isso é que Adão pecou. E depois que Adão pecou, as doenças e enfermidades entraram neste mundo. Deus criou tudo para ser bom. Ele criava e via que era bom, criava e via que era bom. A partir do momento que Adão pecou, ele abriu a porta para as doenças e enfermidades. Mas Jesus está dizendo que não foi o pecado de Adão, não foi o pecado do cego, e não foi o pecado do seu pai e da sua mãe, não foi o pecado de nenhum dos seus antepassados que teve a ver com a sua cegueira. Observe que Jesus negou qualquer pecado dos seus antepassados, não foi o pecado que causou a sua cegueira. Então, nem sempre a enfermidade tem a ver com o pecado. Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Nesse cego, por exemplo, o pecado não teve absolutamente nada a ver. Mas Jesus, ele diz assim, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Não sei se você entendeu aqui. Jesus está redirecionando o foco dos discípulos. O alvo dos discípulos estava no passado, estava nos pecados do cego, estava nos antepassados. Mas Jesus muda o assunto, redireciona o foco dos discípulos e diz, foi para que nele se manifestem as obras de Deus. E essa obra de Deus, nos versículos seguintes, é a cura. Jesus vai entrar em detalhes no que significa a obra de Deus no próximo versículo, mas é a cura, porque ele foi curado no próximo versículo. Em outras palavras, Jesus está mudando o assunto, é como se Jesus estivesse dizendo, não importa o pecado que ele cometeu, não importa o pecado dos antepassados dele, o que importa é que agora ele vai ser curado e a obra de Deus vai se manifestar na vida dele. Jesus está corrigindo esse algo errado dos discípulos. E é interessante que os discípulos aprenderam o que Jesus quis ensinar. Eu não sei se você lembra, em Atos capítulo 3, Pedro foi curar um coxo. E Pedro, em momento algum, consultou o histórico de pecados do coxo. Em momento algum, Pedro, ele entrou em uma apreciação do pecado do coxo. Mas a única coisa que Pedro disse ao coxo foi, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te no nome de Jesus Nazareno e anda. Pedro entendeu, ele não deve consultar o pecado do coxo, mas ele deve olhar para frente e manifestar as obras de Deus. Foi exatamente isso que ele fez. Os discípulos entenderam, eles não devem ficar perguntando sobre o pecado das pessoas. Ao cumprirmos o ID, não devemos entrar em uma apreciação do pecado. O que nós temos que fazer é olhar para a pessoa e ver o que é que o Espírito Santo pode fazer através da pessoa. Nós temos que olhar para a pessoa e ver o que é que o poder de Deus pode fazer na pessoa. E Pedro entendeu a lição. E é por isso que Pedro olhou para aquele coxo. Engraçado, interessante. Era um coxo de nascença, assim como esse cego também era de nascença. O cego nasceu cego, o coxo nasceu coxo. Situações parecidas. E Pedro entendeu. Ele não deve mais perguntar sobre o pecado. E é por isso que a única coisa que passou na mente de Pedro foi: coxo, levanta-te no nome de Jesus e anda. Porque o que importa é que em você agora vai se manifestar a obra de Deus. Ao cumprirmos o ID, não devemos consultar o pecado das pessoas e nem entrar nesse assunto. Devemos ministrar as obras de Deus. Para os discípulos, a cegueira de nascença era motivo de condenação, era um enigma teológico, era um motivo de debate teológico, era um motivo de discussão sobre coisas abstratas como pecado. Mas para Jesus era motivo de manifestar as obras de Deus. Para Jesus era uma oportunidade de mostrar compaixão. Nós temos que ver como Jesus vê. Amém. E não como os discípulos viram. Amém? Os discípulos, eles precisavam enxergar uma nova maneira de ver Deus. Porque os discípulos,
Eles achavam que a doença glorificava a Deus, que a enfermidade glorificava a Deus. Os judeus daquela época, eles achavam que os problemas de saúde eram depreendidos pelo pecado. Se o cego nasceu cego, foi uma herança do pecado. Mas Jesus nos ensinou que a doença não glorifica a Deus. Quem é que não lembra da enfermidade de Lázaro? Que Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja por ela glorificado. E o Lázaro morreu, mas ele ressuscitou, curado. O que foi que glorificou a Deus? É óbvio que foi a ressurreição e a cura. A enfermidade não terminou em morte, mas terminou em glória a Deus. O que glorifica a Deus não é a morte por uma doença, mas o que glorifica a Deus é a cura. O que glorifica a Deus foi a ressurreição. No caso de Lázaro, os discípulos precisavam aprender uma nova forma de compreender Deus. Deus é o Pai das luzes, não é o Pai das trevas. É uma revelação que não existia no Antigo Testamento. O pensamento do Antigo Testamento era: Deus me deu, Deus tomou, Deus é fonte do bem, fonte do mal. Mas eles precisavam aprender uma nova forma de compreender Deus, uma nova forma de ver o sofrimento das pessoas. Versículo 4. Aleluia. No versículo 4, Jesus continua corrigindo os seus discípulos. E Jesus, no versículo 4, ele está nos ensinando o que nós devemos fazer ao cumprir o ID. Não devemos condenar as pessoas, mas nós devemos fazer as obras de Deus. Versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Em outras palavras, não é necessário que nós façamos uma apreciação do pecado, não. O que a gente tem que fazer é as obras daquele que me enviou. Um detalhe interessante é que quem tem que fazer as obras aqui somos nós. Nós temos que fazer. Nós temos que fazer as obras. Nós temos que fazer as obras. Façamos no plural. Em algumas versões bíblicas está no singular. Está escrito assim: convém que eu faça as obras de Deus. Está errado. Nos manuscritos, nos melhores manuscritos, está no plural. É necessário que nós façamos no plural. Jesus está agrupando os seus discípulos consigo mesmo, porque assim como Deus enviou Jesus para cumprir o ID, Jesus está nos enviando para nós cumprirmos o ID. É por isso que a melhor tradução é façamos no plural. Alguns manuscritos eles modificaram para o singular: convém que eu faça a obra de Deus, porque nos próximos versículos foi Jesus sozinho quem curou o cego. Então, alguns manuscritos preferiram colocar no singular, já que Jesus curou sozinho. Mas a melhor tradução é no plural, porque Deus enviou Jesus, mas Jesus está nos enviando para cumprirmos o ID. E Jesus nos envia para nós darmos prosseguimento nas mesmas obras. Então é por isso que nós façamos, é nós que temos que fazer, nós que temos que provocar as obras de Deus. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Enquanto eu estou fisicamente no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas quando Jesus subir, o Espírito Santo descer, somos nós, os cristãos, que precisamos irradiar a luz de Cristo. A luz de Cristo não se apagou, mas nós temos que irradiar essa luz. Quando Jesus estava aqui fisicamente, ele era a luz do mundo, mas quando ele subiu, nós precisamos irradiar essa luz. E a presença de Jesus hoje, ela é muito mais iluminadora do que era naquela época. Porque a presença de Jesus naquela época era física. Ele andava com os discípulos, ao lado dos discípulos. Mas a presença de Jesus hoje, ela é dentro de nós, por intermédio do Espírito Santo. Então a presença de Jesus hoje, ela é muito mais iluminadora do que era naquela época. É melhor ter Jesus dentro do que ao lado. Agora, uma coisa interessante é que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Iluminar significa remover limitações. O cego nasceu cego, não sabia o que era enxergar. Ele tinha uma vida limitada por não poder enxergar e era forçado a viver como um mendigo. Os cegos naquela época eram mendigos.
eram forçados a ser excluídos da sociedade e, obviamente, não tinham uma vida normal como as outras pessoas. Então, Jesus dizer que é a luz do mundo, Jesus sendo a luz do mundo, ele não ia deixar o cego na escuridão da cegueira. Quando Jesus ilumina os olhos de nosso entendimento, ele remove limitações. Porque quando nós somos cegos espirituais, nós somos como esse cego aqui, vivendo na escuridão como mendigos espirituais. Mas Jesus ilumina os nossos olhos e remove todas as nossas limitações e dá um rumo completamente novo à nossa vida. Ele é a luz do mundo. Ele não é somente a luz que dá vista ao cego, não. Ele é a luz que ilumina os nossos olhos espirituais. Amém? Versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Olha o que Jesus fez. Cuspiu na terra, fez uma parte, fez um lodo e aplicou aos olhos do cego. É algo repulsivo, anti-higiênico. Mas entenda uma coisa: de todos os cegos da Bíblia, esse cego foi o único de nascença. O único de nascença. Jesus já curou outros cegos apenas tocando nos olhos. Mas esse cego aqui é diferente. Era um cego que nasceu cego. Um cego que não sabia o que era enxergar. Logo, é muito mais difícil para esse cego que nasceu cego ter fé para ser curado. Como é que ele vai enxergar? Ele nem sabia o que era isso. Logo, Jesus precisou cuspir na terra, fazer uma pasta, aplicar nos olhos do cego, como uma forma de desenvolver a fé do cego. Já que ele nasceu cego, não era tão fácil assim que ele tivesse fé para enxergar. Você percebeu? Porque esse milagre foi diferente. Ele nasceu cego e o poder de Deus, ele só se move mediante uma fé ativa. Se você não tiver uma fé ativa, infelizmente, o poder de Deus não vai conseguir se mover em você. Deus só consegue se mover se você tiver uma fé ativa. Deus não se move pelo sofrimento, Deus se move pela fé ativa. E é por isso que, olha só, a parte mais importante dessa ministração é o próximo versículo. Olha o que Jesus vai dizer ao cego, no versículo 7, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Você percebeu? Jesus usou meios físicos para desenvolver a fé do cego. A saliva, ele fez uma pasta, aplicou nos olhos do cego, mandou ele se lavar no tanque. Você percebeu que ele precisou ter uma fé ativa? Jesus não pegou na mão dele e disse: ô coitadinho, vamos ali no tanque se lavar. Não. Ó, vai lá se lavar no tanque. O cego, nasceu cego, ele foi tateando até o tanque sozinho, sem ajuda de ninguém. Assim, uma mulher com fluxo de sangue não contou com a ajuda de ninguém para ir até Jesus. Ela teve uma fé ativa, ela desenvolveu uma fé ativa, foi sozinha até Jesus, tocou na hora das vestes de Jesus e foi curada. Esse cego de nascença não contou com a ajuda de Jesus, não. Jesus disse: vai ali, se lave. Ele foi sozinho se lavar. Deus não se move pelo seu sofrimento, Deus se move pela fé ativa. Quando esse cego de nascença entrou em movimento, quando ele foi ativo, segundo a ordem de Jesus, foi aí que ele foi curado. Você entende? Que Jesus viu o sofrimento do cego, quis resolver o problema, quis aliviar o sofrimento dele. Mas Jesus não chegou para ele e falou: nossa, você nasceu cego, coitado, toma aqui a cura. Não. Primeiro, Jesus precisou desenvolver a fé do cego, porque sem fé o poder de Deus não consegue fluir. Então Jesus fez uma pasta, aplicou nos olhos do cego. E olha que situação. Jesus pegou uma pasta, aplicou nos olhos do cego. Ele já era cego, ficou mais cego ainda, porque Jesus cobriu os olhos dele com a pasta. Não fez sentido, mas não é para fazer sentido, não. Jesus estava desenvolvendo a fé daquele cego.
E a fé foi consumada no momento que ele obedeceu a ordem de Jesus, e ele foi tateando e se lavou os olhos no tanque de Siloé. Aquele tanque não tinha uma força milagrosa, não foi o tanque que curou, e o cego sabia que não foi o tanque não. É por isso que esse versículo aqui diz que ele foi, lavou-se e ele voltou até Jesus vendo. Por que ele voltou até Jesus? Porque ele entendeu que a cura não estava no tanque, a cura estava em Cristo. Porque se a cura estivesse no tanque, ele não ia voltar, ele ia ficar lá no tanque. Obrigado, tanque, obrigado porque a força milagrosa. Não, ele voltou até Jesus. Veja, ele voltou até Jesus porque ele entendeu que a cura não estava no tanque não, a cura estava em obedecer o comando de Cristo. Pegar uma pasta, aplicar nos olhos do cego, não faz sentido nenhum. Mandar o cego se lavar, não faz sentido nenhum. Mas tudo isso foi para que desenvolvesse a fé do cego. E o poder de Deus só se move em uma fé ativa, não se move pelo seu sofrimento. O meu tempo já se esgotou. O que eu quero dizer é, ide é um imperativo que implica em nós estarmos em movimento. Nós precisamos estar em movimento, porque o poder de Deus não se move quando nós estamos de braços cruzados. O poder de Deus se move quando nós estamos cumprindo o ide. Jesus estava cumprindo o ide, caminhando, não estava parado de braços cruzados, ele estava caminhando dentro da vontade de Deus. E é por isso que coisas extraordinárias aconteceram. Um homem que nasceu cego, pela primeira vez na história, passou a enxergar. Jesus não restaurou a visão dele, não. Ele nasceu cego, ele nem sabia o que era enxergar. Jesus criou a visão do zero. Jesus, ele não nos chama para ganhar o que nós perdemos. Ele nos chama para viver o novo. O cego não recuperou o que ele perdeu, mas ele ganhou algo completamente novo que ele nunca teve antes. Quando Jesus ilumina a sua vida, pode ter certeza, ele não vai fazer você recuperar o que perdeu, mas ele vai lhe dar algo muito melhor do que tudo que você já teve. Amém? Então vamos encerrar por aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós cremos que precisamos estar em movimento, precisamos ser ativos, precisamos cumprir o ID. O ID implica em ser ativo, porque Deus só se move pela fé, e a fé, ela exige que nós sejamos ativos. Não existe fé sem atividade, não existe fé sem movimento. Nós entendemos que o cego de nascença precisou entrar em movimento, precisou ir tateando sozinho até o tanque de Siloé e lavar os seus olhos, porque a fé, ela exige um movimento. Nós precisamos cumprir o ID, precisamos estar em movimento. Nós cremos, Senhor, nós declaramos que a partir de hoje nós vamos caminhar dentro da tua vontade, nós vamos pensar dentro da tua vontade, nós vamos render as nossas vidas dentro da tua vontade, porque nós cremos que deste modo coisas extraordinárias vão acontecer em meio às atividades comuns e rotineiras do dia a dia. Nós cremos que Davi, que estava apacentando as ovelhas, fazendo uma coisa muito comum, mas de repente o profeta Samuel chamou e ungiu como rei. Nós queremos que vai ser assim na nossa vida. Em meio ao comum, Deus vai nos chamar para o extraordinário. Em nome de Jesus, nós declaramos assim. Amém.